Boas. Neste vídeo quero responder à questão, mais ou menos, o que é a hermenêutica. Dando algumas referências históricas e colocando um bocado o meu trabalho pessoal. A hermenêutica é... Onde só vai, por exemplo, etimologicamente a palavra Hermes era o deus grego. Seria o deus grego, o mensageiro dos deuses, por exemplo. Então a questão da hermenêutica vem já do antigo povo helénico, entre aspas, dos gregos. Claro que não foi sistematizado na altura. Entretanto, depois, isso sistematizou-se no século XIX, essencialmente. Com uma data de filósofos, nomeadamente Schleiermacher, se não me engano, Garamé, depois, entre outros filósofos também, o Dilthey. Mas pronto, depois, quando se compreendeu, mais ou menos no século XVII, XVI, se não me engano, a necessidade de se criar um método para interpretar adequadamente os textos bíblicos, a exégese bíblica, foi na altura, no seio da Reforma Protestante, creio eu, nasceu, de uma maneira ou de outra, a exégese bíblica, neste caso a hermenêutica em sentido bíblico. Então nasceu essencialmente para quando se compreendeu a necessidade de interpretar adequadamente os textos bíblicos. Depois, no século XIX, tal como eu falei, sistematizou-se. Depois temos outros filósofos que, de uma maneira ou de outra, abordam a questão da hermenêutica. Na filosofia analítica, por exemplo, não necessariamente utilizando esta expressão, mas envolve-se muito uma teoria da interpretação ou da compreensão, no sentido geral. Quando se procurou compreender ou perceber os métodos adequados ou a escrita adequada para que não haja margens para dúvidas, uma escrita mais objetiva neste caso, onde se menosprezou um bocado até a questão da metafísica, a questão da metáfora, tudo teria de ser um bocado mais denotativo, até para se resolver os problemas da linguagem, de uma maneira ou de outra, em que, por exemplo, Wittgenstein foi muito importante. Depois também temos o Habermas a falar acerca da hermenêutica. Temos a questão depois, em termos de assuntos, temos a hermenêutica no sentido epistemológico, para se compreender melhor os textos, a hermenêutica no sentido ontológico, para se compreender melhor as coisas, e a hermenêutica no sentido geral tem a ver é relativa à interpretação. A forma adequada de nós compreendermos as coisas, num sentido geral, até em termos de um psicologismo. Depois, com Paulo Ricoeur, foi importante a forma como ele abordou a questão da metáfora, a questão do mito, da mitologia. Depois, também para se compreender também melhor a questão da cultura. Portanto, a hermenêutica está em tudo. Tudo aquilo que envolve a linguagem, por exemplo, a interpretação, deve envolver a questão da hermenêutica. Que é compreender a necessidade de interpretar adequadamente os textos, as culturas, os conceitos, as ideologias, por exemplo. No meu entender, a hermenêutica envolve tudo aquilo que envolve a interpretação e a compreensão. Portanto, para mim, relativamente ao trabalho que eu desenvolvo, a hermenêutica seria a ciência da interpretação para a compreensão. Depois eu desenvolvo outros conceitos, eu associo muito, crio muita necessidade de se compreender a psicologia e a hermenêutica. Quando eu faço uma desconstrução do ego e uma pessoa compreende quando se apega a determinadas crenças e uma pessoa lida com crenças diferentes, lida com a alteridade e uma pessoa compete com a alteridade de forma inconsciente, compete com a diferença, porque já está apegada a determinadas crenças e já existe uma falta de relativismo e já se coloca determinadas crenças, umas superiores, outras inferiores. Muitas vezes, de forma inconsciente, a pessoa está mais preocupada em denegrir, para continuar a pensar da mesma maneira, no seu exercício hermenêutico, exercício de interpretação, do que em procurar compreender. E isso eu faço a distinção. E aí eu faço a distinção de princípio compreensivo e princípio negativo. O princípio compreensivo tem a ver com a tentativa verdadeira compreensão. Existe aqui um dever hermenêutico de procurar o lado positivo e procurar a realidade e a objetividade daquilo que se interpreta, nomeadamente a alteridade. E o princípio negativo é mais uma afirmação egóica inconsciente, é mais aqui uma questão de psicologia hermenêutica, em que mais se está a preocupar em denegrir do que em procurar compreender, só porque não se quer colocar em causa, por exemplo, as próprias crenças em que se está apegado. Isto é muito importante para compreendermos as coisas num sentido geral. Portanto, hermenêutica é importante para tudo. E depois eu faço é importante compreender, por exemplo, que está tudo ligado. Uma pessoa faz a separação das coisas para as compreender ou para estudar mais particularmente,
Mas até a questão da teoria da argumentação é importante, porque um dos exercícios hermenêuticos denigrativos que se faz quando se afirma um princípio denigrativo, porque existe uma competição qualquer num debate dialético, por exemplo, e isto aqui é a questão da hermenêutica, um exercício hermenêutico falhado, entre aspas, é criar-se, por exemplo, uma falácia de espantalho, em que se deturpa o argumento do outro, num pseudo-exercício hermenêutico, para o tornar mais facilmente refutável. Portanto, aqui a questão da psicologia hermenêutica, por causa do ego e por causa de determinados objetivos menos nobres que se têm a prioristicamente relativamente ao ato de interpretar, é muito importante. Portanto, quando uma pessoa tem um ego muito ativo, quando uma pessoa tem alguns objetivos por trás, que não apenas interpretar adequadamente um texto, ou uma realidade, ou uma alteridade, que é algo diferente, quando uma pessoa tem esses objetivos, mesmo que seja de forma inconsciente, uma pessoa muitas vezes condiciona a priori a sua relação hermenêutica relativa à compreensão de algo adequadamente. Portanto, aqui a questão da psicologia é muito importante para a questão da hermenêutica. Até a forma com que nós nos relacionamos com a lógica. Se eu, no meu trabalho, crio os princípios fundamentais da lógica, que são diversidade elementar, congruência correlativa, sustentação pela totalidade, por exemplo, isto num sentido teorético, como uma espécie de objetivo para se compreender ideologias, sistemas filosóficos, orientações científicas, por exemplo, seja o que for. Quando a pessoa compreende a necessidade para poder ser juiz acerca de ter lógica ou não ter lógica, ter sentido ou não ter sentido, e aqui eu faço uma citação no trabalho que é facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que ainda não se conseguiu compreender, e facilmente não se consegue compreender quando não se quer compreender porque se falha hermeneuticamente, com a vontade, com a intenção. E aqui é a questão fenomenológica. Portanto, por causa do nosso ego e da nossa precipitação hermenêutica, da nossa denigração hermenêutica, muitas vezes nós condicionamos a priori, por causa dos nossos apegos a determinadas crenças, e quando temos um ego inflamado e nos sentimos donos da razão, condicionamos a priori, tudo isto de forma inconsciente, no exercício hermenêutico. Portanto, não se trata apenas daquele exercício em que se tenta compreender, existe muitas vezes um objetivo inconsciente que é muitas vezes egoico, que é ganhar alguma coisa, que é uma competição, que é se eu estiver muito apegado a determinadas crenças, por exemplo, quando eu estiver a interpretar outras crenças que coloquem, direto ou indiretamente, as minhas crenças em causa, claro que a minha tendência inconsciente é denegrir as outras crenças que estou a interpretar, porque eu não quero colocar em causa as minhas crenças. Portanto, se eu tiver de lidar com essa verdade das outras crenças que colocam em causa as minhas, eu poderei ter de enfrentar o desconforto que é colocar em causa as minhas crenças e poder ter de considerá-las erradas ou menos corretas, ou seja o que for, ou ter de lidar com as minhas incongruências. E o que é que acontece muitas vezes? Quando a pessoa emocionalmente não consegue lidar com a possibilidade de estar errado, ou a possibilidade de haver algo melhor, mais verdadeiro, a pessoa muitas vezes denigra hermeneuticamente, no sentido a priorístico. A priori, a pessoa não está preocupada em querer compreender adequadamente um texto ou uma realidade. A pessoa está mais preocupada em fugir, está mais preocupada em denegrir. Logo, a priori. Porque a intenção a priori não é compreender verdadeiramente, não é exercer este dever hermenêutico de procurar compreender o lado positivo e a objetividade. E assim. A priori, o desejo não é tão nobre. Não é amar a sabedoria, amar o saber, amar a verdade. Às vezes, a priori, são desejos objetivos egóicos, entre aspas. A pessoa quer competir, a pessoa quer ser dona razão, a pessoa quer continuar com a sua razão, a pessoa não está preocupada em descobrir coisas novas ou assim. E isto condiciona hermeneuticamente uma pessoa. Esses desejos menos nobres, entre aspas, e conscientes de ganhar alguma coisa, uma pessoa tem de competir num debate dialético em que tem de ganhar até para tomar uma decisão, entre aspas. Uma pessoa condiciona-se a priori hermeneuticamente. Não está tão preocupada em compreender, isto é um problema grave ou sério, está mais preocupada em denegrir, em continuar a pensar da mesma maneira. E quando uma pessoa não tem abertura consciencial, quando uma pessoa não admite possibilidades, quando uma pessoa não tem, entre aspas, aquela humildade filosófica em que só sei que nada sei, socrática ou platónica, entre aspas, uma pessoa condiciona-se hermeneuticamente. Quando uma pessoa não é capaz de ser minimamente relativista e colocar as várias crenças, vários sistemas filosóficos, várias ideologias, várias ideias, conceitos, seja o que for, em pé de igualdade, quando uma pessoa não tem esse relativismo hermenêutico, uma pessoa condiciona-se a priori no seu exercício hermenêutico, no seu hipotético futuro exercício hermenêutico, exercício de compreensão. Por isso é que eu falo no dever hermenêutico que uma pessoa deve procurar compreender. Em que uma pessoa deve procurar compreender, ou deve procurar cumprir e honrar
Esse dever hermenêutico consiste no dever que eu tenho de procurar compreender adequadamente, seja o que for, nomeadamente a alteridade, aquilo que é diferente, o desconhecido, por exemplo. Mesmo que para isso eu tenha de colocar em causa as minhas próprias crenças, a minha própria ignorância, as minhas próprias incongruências. Portanto, o exercício hermenêutico adequado e verdadeiramente potencial implica muitas vezes um desconforto intelectual. É que uma pessoa deve desconstruir a própria ignorância e deve desconstruir as próprias crenças. E deve colocar em causa os apegos que tem a algumas crenças que possa ter. Portanto, fica aqui fica aqui uma achega, entre aspas, relativamente ao que é a hermenêutica, que seria, dentro de um enquadramento filosófico, a ciência da interpretação para a compreensão. Já houve muitos filósofos que falaram acerca disso, portanto, a partir do século XIX sistematizou-se a questão da hermenêutica, enquanto estudo sistematizado de filosofia. Pensadores importantes para uma pessoa ler ou estudar para compreender melhor o que é hermenêutica, por exemplo. Há vários que falaram de forma mais direta ou menos direta acerca do assunto. Temos, por exemplo, Dilthey, Schleiermacher, Habermas, Paul Ricoeur, espero não estar a esquecer de nenhum. Pois em filosofia da linguagem é importante uma pessoa estudar um bocadinho para compreender melhor o trabalho que foi desenvolvido nesse sentido. Temos com Russell, por exemplo, temos também Wittgenstein, temos que mais é que eu posso estar a esquecer? Também não interessa muito agora, também já falei os essenciais, se não me engano. Portanto, fica aqui uma reflexão acerca e uma definição de hermenêutica, com contextualização histórica com o trabalho desenvolvido da minha parte. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilhem, comentem, porque isto é importante fazer crescer o canal. Simplesmente é o que é. Portanto, cumprimentos filosóficos e